Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Emmanuel Abidrushim, ele é autor da Mensagem do Graal na luz da verdade, obra em 3 volumes. Eu sou espiritualista e estudo essa obra. Comecei a estudar em 1988, então tem mais ou menos 33 anos que eu tomei contato com essa mensagem do Graal. Oremos. Senhor nosso Deus Pai, nós lhe pedimos, abençoe-nos com tua sagrada paz, amor e sabedoria, para que possamos, assim, vencer nossos desafios diários e servi-lo na tua luz da verdade. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021. São 10 horas e 31 minutos, Jundiaí, São Paulo, Brasil. 18 graus centígrados, dia parcialmente nublado. Hoje está esquentando um pouco, estamos no inverno. Máxima de 23 graus está prevista e mínima de 12 graus. Faz umas semanas que passou uma frente fria aqui que derrubou as temperaturas, né, no sul do país, aqui na região sudeste do Brasil, estado de São Paulo. E derrubou bem a temperatura, acho que a temperatura mais baixa aí dos últimos anos, talvez. Aqui em Jundiaí teve um mínima temperatura, o dia com temperatura mínima chegou a 3 ou 4 graus, por aí. Bom, nos últimos vídeos eu falei um pouco mais sobre refletir sobre a questão da natureza de Deus, como ele fez a criação, e tudo isso através da mensagem do Graal, né? Então eu gravei 2 vídeos com o título Deus Pai, depois mais 2 vídeos de 30 minutos, Pai Criador, e depois esse último eu gravei com Deus e a Família Sagrada. Me parece que é isso. Eu até perdi o nome do título último, né? Não, Inenteal. Coloquei Inenteal e Família Sagrada. Inenteal, porque Inenteal vamos ver, a natureza de Deus, né? Que é não criada. É um termo que está na obra Na Luz da Verdade, do Messias Abidrushim. Então é um termo que se opõe a enteal, que é ente, que é criado. Eu fiz muitas reflexões sobre como que era Deus, né? A estrela solitária, que vivia como estrela solitária, que existia, sempre existiu, né? Até o ponto que ele resolveu mudar sua natureza, enfim, fazer algo. E então havia 3 conceitos, né, fundamentais, apenas 3 conceitos, né? Que era Deus. Deus, a vida, a luz, a força. 2, a irradiação de Deus, porque a vida, a força irradia. E 3, o espaço infinito.
porque tudo que existe ocupa certo espaço dentro do universo infinito. Mas quando, no caso, universo, estou relacionando propriamente ao espaço, o espaço vazio, porque tudo tem que ocupar um determinado espaço. Mas não o universo que contém substância. Então, o espaço, o universo infinito, ele, naturalmente, como diz o nome, não tem começo nem fim. E ele é o nada. Né? Então, Deus, naturalmente, tem que ocupar um espaço, o próprio corpo de Deus, né? A sua irradiação. E havia esses três conceitos. Não existia absolutamente mais nada, nenhuma forma, nenhuma criação, nenhuma outra criatura. Simplesmente a estrela solitária, Deus, que é a única vida. Então eu fiz algumas reflexões sobre, a partir de conceitos, né, que estão na mensagem do Graal, para entender a natureza e, enfim, poder formular uma teoria, uma reflexão, né? Porque não existe nenhuma outra obra que possa dar conceitos para que possamos compreender um pouco mais a natureza de Deus, né? O que ele fez, que a vida. Né? Só um cristão, por exemplo, ou então judeu, ou então muçulmano, tem esse conceito de Deus, né? Embora eu acredito que só através do judaísmo propriamente, né? Do judaísmo e do cristianismo, pôde surgir um conceito de Deus maior, né? mais adequado a esse ser, né? Esse único ser, a única vida que existe. E existe até uma questão aí que os judeus desconhecem, né? Que sobre Moisés, né? Que ele teve um mestre, misterioso mestre, que permitiu ele libertar o seu povo, né? Escravizado, e libertar e direcioná-lo a seu chão, sua pátria, né? Porque tem todo o episódio, né? Anterior, Abraão, que vivia na Mesopotâmia, e na verdade a história de Abraão também é mal compreendida, como também de Moisés, a própria formação de Israel não está muito conceituada, né? Mas a questão de Abraão também é muito confusa, né? Quer dizer, como tudo que está na Bíblia, né, foi escrita por seres humanos que tem muitos conceitos que estão ultrapassados ou deformados, adulterados, tem até mentiras, né, na Bíblia, né? Como no caso da gravidez de Maria, né? Essa questão não existia até na igreja primitiva, né? Isso passou a existir com o advento do catolicismo, né? Que visava atrair um público, enfim, mais especificamente as mulheres, né? Então inventou essa história de Maria Sagrada e concepção do Espírito Santo, coisas impossíveis das leis, próprias leis perfeitas de Deus, né? Então, esse conceito na igreja primitiva seria considerado absurdo, né, de uma mulher, mesmo no caso de Jesus Cristo, ser gerado sem que Maria tivesse relacionado sexualmente com o homem. Isso é um conceito completamente absurdo, né? E muitos sabiam, né, que o pai de Jesus era um centurião, era um romano. E isso é esclarecido
dos livros editados pela Ordem do Grau na Terra, Jesus, o amor de Deus, e os apóstolos de Jesus. Então tem a verdadeira história de Jesus, né? Tem o capítulo Maria, né? Maria de Nazaré, está em Jesus, o amor de Deus. E os conceitos, em geral, ou estão incompletos, também tem essa questão das palavras, eram compreendidas de outra forma, a questão das traduções. Então, por isso que a Bíblia, temos que ter uma certa reserva quando nós a lemos ou então escutamos, né? Eu mesmo, eu não li a Bíblia. Eu, sendo de família cristã, católica, né? Na verdade, meu pai, né? Ele tem uma tradição muito católica, né? Meu avô, que eu não conheci, paterno, era imigrante espanhol. E minha avó paterna, meu avô chamava José Edo com H-E-D-O. E parece que ele veio da Catalunha. E minha avó paterna era filha de italianos. O nome dela era Alexandrina Brichesi. Brichesi Edo. Brichesi é CH, né? Que não é Brichesi com K. Às vezes uma outra pessoa confunde, né? Brichesi, que o italiano não tem o K, não usa K de Kubitschek. O italiano é CH, Brichesi. E a minha avó paterna, que eu não conheci, né? Porque eles já faleceu antes de eu nascer. Meus avós paternos era filha de italianos. Então isso sempre tem uma tradição mais católica, né? Espanhol, os latinos, né? Italianos, né? Predominância do catolicismo, né? Meu pai, quando eu nasci, tinha 46 anos. E ele foi o primogênito, né? Uma família de sete filhos, né? E meu avô faleceu na década de 1940, a minha avó paterna na década de 1950, e eu nasci em 1961. Então eu não conheci meus avós paternos. Conheci meus avós maternos, porque a minha mãe já era mais jovem também, né? Minha mãe, eu não sei, também era, os avós maternos tiveram 7 filhos, me parece, ou 8, uma coisa assim. E a minha 4, né? 4 filhos parece que morreram jovens, quer dizer, e outros 4 viveram mais, né? Minha mãe faleceu com 71 anos. Mas enfim, quando eu nasci, minha mãe tinha 20 anos, então era muito jovem. Então eu conheci meus avós maternos, que eu não sei da descendência, Domingues, né? Domingues, conhece? Então Domingues acho que pode ter uma origem portuguesa, como também em espanhol. Acho que está mais para português, né? Porque português, parece que o português usa Domingos, né? Domingos, enquanto que espanhol é Domingues, geralmente usa com Z. Agora Domingues com S, talvez seja mais ligado a Portugal, né? Não sei na parte materna, não sei se eu tenho alguma descendência portuguesa, mas se teve, foi muito antiga, né? Com português, talvez século XIX, século XVIII, né?
teve algumas misturas aí de raças, né? Não sei, por parte materna, de repente pode ter aí uma mistura aí, né, que a gente não sabe, índio, indígena, de negros, não sei. Tem que aí fazer tem um DNA, né? Parece que um exame de DNA que ver, que constata as porcentagens, né, de descendências, né, se é indígena, se é de negros, se é só de europeus, né? Agora, na parte materna, eu sei que é 100%, 100% europeu, espanhol e italiano. Bom, mas então estamos falando um pouco sobre a questão das religiões, né, que alteraram os conceitos. Por isso que a Bíblia tem que ter uns reservas, não pode ter uma crença cega, por exemplo, ter uma leitura literal, né, vamos dizer assim. Eu acho importante conhecer a Bíblia, né? Então, a minha avó materna morreu, me parece que de fato morreu na década de 1960, né? Eu cheguei a conhecer quando ela era muito nova, quer dizer, quando eu era muito novo, né? Já o meu avô faleceu na década de 1970. Agora, a minha mãe, ela tinha uma Bíblia, me parece que era batista. Interessante, né? Porque eu não sei se da parte materna, minha mãe já faleceu, né? Já tem quase 10 anos. Dos irmãos vivos só tem, acho que... tem 2 tios, né, maternos, que já tem mais de 80 anos, né? Tem um tio, nome Vitor. Eu tinha bastante contato com ele, né? A gente jogava futebol junto e tal. Depois mudei de cidade, depois do falecimento da minha mãe, praticamente não tenho mais nenhum contato com ele. Ele já tem mais de 80 anos e também tem uma tia, Antonieta, né? Que também eu moro em Jundiaí, meu tio mora em Campinas, e minha tia Antonieta em Santos. Ela também tem 80 e poucos anos. Eu até estou curioso, fiquei um pouco curioso para saber essas origens, né? Talvez religiosas e também origens de raça, né? Porque eu acho que a fonte que está existindo atualmente são esses últimos 2 tios, né? Como eu não tenho contato praticamente com eles, né? Eu vou perguntar para minha irmã. Eu tenho uma irmã, né, 1 ano mais velha. Eu vou até sugerir que ela indague esses 2 tios, que ela tem algum contato, né? Pelo menos telefônico, né? Minha irmã mora aqui em Jundiaí também. E para ver sobre essa questão, né? De descendência, se tem alguma informação, esses 2 tios, né? De repente, sobre a origem, né? De raça, né? Europeu, então algum... Eu sei que o meu avô materno, me parece que materno, mas eu não sei se era do pai do meu avô ou da minha avó. Me parece que era pai do meu avô. Quase certeza. Ele era um grande fazendeiro do sul de Minas, né? Fazendas e tal. E ele ainda... quando a minha irmã nasceu, ele ainda era vivo. Tem até uma foto, né? Que minha irmã, né? Assim, acho que tinha menos de 1 ano, né? De colo, né? Nenê, né? Um bebê. Tinha uma foto no colo desse tataravô, né? Materno. Pai do meu avô materno. Enfim, quem sabe
esses meus tios ainda possam dar alguma informação quanto a questão de raças, né, de origem, da parte materna, né? E quanto à religião também, porque se eles geralmente sempre eram católicos, né? Ou pelo menos a maior parte, mesmo que já tivesse uma tradição evangélica, né? Protestante, de Lutero, né? Que por volta de 1500 e pouco, ele era um sacerdote, me parece que 1500 e pouco, não tem exatamente, deve ser isso mesmo, que ele era um sacerdote católico, mas ele contestava diversas questões, né, dogmas, crenças, né, católicas, e resolveu fazer uma reforma, né, no catolicismo. Então isso atraiu também muitos para esse movimento protestante. Mas aqui latinos, né, a predominância sempre foi católico. E acho que mais para século XVIII, XIX, talvez tenha iniciado aí os movimentos de religiões mais antigas, tradicionais que chamam, né? Luterismo, enfim, tem umas denominações mais antigas aí das religiões, né? Batista, me parece que foi no século XIX que surgiu, não sei se nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Bom, mas eu estou fazendo essas reflexões, tudo, né? Porque é importante também, né, saber um pouco da origem nossa, tanto religiosa, da nossa família, né, tanto quanto questão de raça, né? E eu comentei que meu pai, da família do meu pai, estavam católicos, tradicionais, né? Embora meu pai, ele tinha lá a santinha, enfim, mas ele já era mais idoso, né? Quando eu nasci, ele tinha 46 anos, então ficou acho que uma diferença muito grande de idade, né? De pai para filho, né? Geralmente os pais, acho que tem, em média, acho que os filhos nascem, né? Geralmente os pais, a mulher um pouco mais cedo, mas os pais, o pai geralmente de 25 a uns 40 anos, né? Que ele tem os filhos, né? Depois dos 40 já é mais raro, né? As mulheres geralmente têm, acho que dos 20 aos 35 anos, né? Então, a maior parte dos filhos nasce nessa idade, dos 20 aos 35 anos. E então, a minha mãe, ela tinha uma Bíblia Batista, né? Porque a minha avó materna chamava Julita Vicentina Domingues. Aí interessante, né? Esse Vicentina pode ser que seja sobrenome, né? Pode ter origem portuguesa também. E me parece que geralmente as famílias eram católicas, né? Eu não sei se tinha alguma origem evangélica ou então protestante, né? Minha família materna. Mas o que minha mãe conta, que eu me lembro, é que a mãe dela, no caso, a dona Julita, parece que nos últimos anos ela abandonou o catolicismo e se tornou batista. Me parece que era isso. E eu só sei que minha mãe tinha uma Bíblia já assim, tanto gasta, né? Parece que tem algumas folhas, parece que estavam saindo, quer dizer. Mas ela tinha uma Bíblia, me parece que batista. E ela lia um pouco, né? Sobre os textos, né, chamados sagrados, né, da Bíblia. Agora, meu pai não tinha Bíblia.
ele não teve muito estudo, não. Acho que ele leu pouco, né? Ele foi mais na linha técnica, né? Ele fez, acho que estudou, acho que o primário, coisa assim. Isso já faz muito tempo, porque ele nasceu em 1914, né? Ele faleceu em 1994, então já tem aí 27 anos que ele faleceu. E naquela época o acesso ao estudo era muito menor, né? As pessoas viviam mais nas áreas rurais, né? Só a partir de 1950 que houve assim uma grande migração para as áreas urbanas, né? Então, naquela época que o meu pai nasceu, talvez 20% da população brasileira, por volta da década de 1910, né, há 100 anos mais ou menos, acho que a população urbana do Brasil devia ser muito baixa, uns 20%. Acho que uns 80% da população viviam nas zonas rurais, né? Então, o acesso à educação era mais difícil, né? Mas eu sei que meu pai nasceu, me parece que em Valinhos, que é uma cidade bem próxima daqui, que pertencia, na época, a Campinas. Interessante. Valinhos era muito próximo de Campinas, uns 9 quilômetros, mais ou menos, me parece. Então, naquela época, Valinhos pertencia a Campinas. E o meu avô me parecia que trabalhava numa fazenda, né? Ele era uma espécie de colono, né? Acho que é esse que é o nome, né? Um colono, coisa assim. Vivia uma fazenda. Então, meu pai, que foi o primogênito, parece que ele nasceu em Valinhos. Depois fez um curso técnico, né? De marcenaria, né? Enfim. Quando ele tinha 30 anos, como ele era primogênito, acho que por causa disso que ele não serviu o exército, então me parece que talvez seja por causa disso. Então não se alistou e não serviu, mas o fato é que quando ele já tinha uns 30 anos, mais ou menos, com a Segunda Guerra ele serviu em caráter especial os 2 últimos anos de guerra, fez treinamento, né, como militar. De 1943 a 45 serviu o exército. Patrulhando no litoral, coisa assim, né? E até no final de vida, parece que a Constituição de 1988, ele conseguiu receber também a aposentadoria de ex-combatente. Me parece que, não sei se é de terceiro tenente, alguma coisa assim, né? Uma aposentadoria muito boa, né? Já no fim já bem velho, né? No final da vida, né? Ele faleceu com 79 anos. Mas ele estudou curso técnico, né? De marcenaria e começou a profissão. Então ele não tinha hábito de ler. Não tinha hábito de ler. Às vezes ele tinha aquela tradição, né? Católica, principalmente da mãe dele. Me parece que ele era muito ligado com a mãe dele. Também a mãe dele viveu mais tempo, né? Do que o pai, né? Que morreu na década de 1940, mais novo, né? Então acho que ele teve uma convivência maior com a mãe dele, que viveu acho que uns 60 anos mais ou menos. Enquanto que o pai dele morreu acho que uns 50 anos mais ou menos. Morreu um tanto novo, né? Mas meu pai, ele não lia assim, quer dizer, porque ele não tinha nem Bíblia. Ele dizia que sentia dor de cabeça assim ao fazer leitura, né? Sentia dor de cabeça. Às vezes que eu me lembro, ele lia jornal, pegava um jornal, lia, mas não tinha esse hábito. Então, essa questão de... Eu não tive hábito de ler a Bíblia. Não tive. Eu tinha algum conhecimento, muito
pequeno que a minha mãe falava, então o meu pai, alguma coisa assim, mas leitura mesmo, não, tinha. Mas quando eu tinha 15 anos eu tinha um colega de escola que frequentava um seminário, né, católico. E ele me convidou, chamava Seminário do Estigmatinos, né? Eu morava lá uns 3 quilômetros do centro de Campinas, Jardim dos Oliveiras. Morei lá uns 30 anos, mais ou menos, aquela casa, metade da minha vida, até mais que a metade. A maior parte da minha vida eu vivi lá naquele bairro, Jardim dos Oliveiras. Ficava uns 3 quilômetros, que fica, né, uns 3 quilômetros do centro de Campinas. E tinha um seminário próximo lá, Seminário dos Estigmatinos. Então eu frequentei, quando tinha uns 15 anos, eu ia lá os fins de semana. Tive também algumas informações sobre catolicismo, mas e também na escola, né? Também alguma coisa, assim, que naquela época também, eu comecei a estudar em 1971, se falava mais de religião, né? Do que hoje, né? As escolas, talvez, mas eu lembro pouco. Mas, enfim, essa questão de Bíblia, eu praticamente não li. Quando eu frequentei o seminário, eu pensei em ser padre. Pensei. Não tinha muita ideia do que seria isso, um sacerdote. Pode ser até que uma vida anterior possa ter sido padre, né? É até possível. Mas, de certa forma, eu me sentia atraído pela essa questão católica, né? De seminários, mosteiros, enfim, levar um conhecimento, né? Mas eu tinha pouca compreensão da Bíblia, porque eu não estudava. Aliás, me lembro que quando eu estava na quinta série, era distribuído Bíblias, né, gratuitas, talvez até hoje na escola, mas uma pequena Bíblia, né? Uma coisa, um movimento mundial, uma capa cinza, né? E para ter uma introdução, mas eu também pouco li. Bom, eu acabei fazendo umas reflexões um pouco sobre a questão de origens, né, religiosa, de raça, né? Mas eu só queria complementar que hoje eu escuto áudios, né, da Bíblia, né, praticamente. Entendeu? Eu quero completar, já conheço o Novo Testamento e estou no Antigo Testamento. Shalom, muita paz, muita luz.